Um instante antes de ser esmagado pelo touro, Pepito volteou os braços, desviando de lado o capote. Bolero acompanhou o movimento da capa escarlate, marrando nela com toda a força e encontrando apenas o vento e não o corpo do toureiro. O cheiro do suor do animal, os salpicos da sua baba e o furor do seu ímpeto inebriavam Pepito consolado, que rematava o golpe de capote com um elegante movimento de braços e corpo, como se executasse um bailado. Lembra-te, o touro ataca, tu bailas. El Cordobés acompanhava-o sempre que enfrentava a morte. Um dia movera-se a destempo e o mestre, furioso, atirou-lhe com o capote ao chão e gritou: "Queres acabar como o Paquirri? És louco! Presta atenção!" Uma ovação entusiástica estalou nas bancadas. Suspenso das palmas, Pepito ergueu-se elástico enquanto o touro refriava a marcha, surpreendido pela cornada em falso, e se voltava procurando a presa. O touro investiu de novo, com toda a fúria de quem acaba de ser enganado. Pepito recebeu com um passe de peito, seguido de um derechaço quando ele regressou. A investida do bolero era franca e honesta, pronunciando uma boa lide. O toureiro deu sinal ao picador que dispensaria uma varada para sangrar a besta. Este caracoleou o cavalo dentro das proteções acolchoadas que o faziam parecer um animal de outra galáxia e afastou-se, deixando a besta em estado natural, o que, sendo um perigo para o matador, emprestava nobreza à sorte. Pepito, consolado, estava só na arena enfrentando o touro. A voz de El Cordobés guiava-lhe os passos, corrigindo a posição à frente e atrás, arqueando o tronco e manobrando o capote com mestria. Executou em sequência verónicas, chiquelinas e passos a pé juntos, sentindo que o bolero estava hipnotizado pelo capote e lhe obedecia cegamente. Respondendo às palmas em compasso, a banda de música atacou um passo doble, uma louva-minha à empenhada lide de Pepito consolado. Este sorria e impava o peito, executando uma série de naturais, terminados numa manoletina que levou o público à loucura. Em consolação, o povo que seguia a tourada pelo relato rejubilava, aplaudindo em apoteose, atirando ao ar chapéus e bonés. O nome de Pepito Consolado, o matador, gritava-se em uníssono, ecoando pelos montes e valados. Pepito triunfava na maestrança de Sevilha. Inebriado por tanto sucesso, anteviu o momento de glória de cortar orelhas, que sucederia ao apogeu da lide, a estocada final. Ensaiou mentalmente a sequência final de passos de capote, 3 verónicas, 2 chiquelinas, a última das quais bem apertada, e terminar tudo numa trincheira. Depois, a espada faria o resto. O golpe de misericórdia faria ajoelhar a besta. O touro parecia estar completamente dominado. Rendido ao feitiço da capa do toureiro, prestava-se aos passos com a precisão técnica de quem os ensaiara longamente. Cumpriu com elegância a sequência final dos capotaços de Pepito Consolado, como se soubesse que este era o inexorável caminho para a morte, mas que não lhe cumprisse evitá-lo. O homem e a fera executaram o bailado terminal com uma leveza nunca vista na maestrança.
As palmas agora eram um crepitar contínuo. A banda encarniçava-se no passo doble. O sol oblíquo do fim de tarde agigantava a sombra da bancada na arena, emoldurando os dançarinos da morte. Foi ao executar o último golpe de capote, a trincheira, que aconteceu o inesperado. O bolero, que até aí se deixara torear de forma dócil, subverteu a trajetória que era previsto que fizesse. Rodou a cabeça no instante de reunião com o toureiro, atingindo-o com os cornos. Pepito assistiu à perfuração da coxa com mais espanto que dor, enquanto era projetado no ar. As palmas morreram. A banda suspendeu a música. O sangue do matador jorrou em caixão, fazendo um lago na areia da praça. Antes que pudesse ser socorrido, Pepito, consolado, foi atingido mais 2 vezes pelo touro bolero, subitamente enraivecido. Antes de perder a consciência, Pepito, consolado, ouviu a voz de Paquirri dizendo: "Vem, vem." Depois, nada. Apenas silêncio. Esperar por uma mulher que não sabe se virá é um exercício inglório, discorreu Perfecto Quadrado. É confundir desejo com realidade. Sonhar acordado uma fantasia improvável. No entanto, esse desejo e a dolorosa espera faziam parte da paixão, incendiavam-lhe a alma. E foi em estado de ignição interior que ele a viu imóvel no cais da estação de Aldgate, quando o metro se imobilizou. As portas abriram-se e ela entrou na carruagem, caminhando na sua direção, sem olhar para ele. Sentou-se à sua frente, mãos nos bolsos, cruzando as pernas dentro da gabardina. Ela era linda de morrer. Perfecto Quadrado nunca tinha estado tão próximo da perfeição como nesse momento. A sensação de voar, de ausência de peso, de pássaros nos ouvidos e cavalos a galope no peito, perturbava-lhe o raciocínio. Abriu uma esquina e começou a desenhá-la. Captou-lhe os traços do rosto, as maçãs salientes, os olhos verde-cinza oblíquos. Nunca tinha visto um olhar tão singular, com a beleza selvagem dos flamingos esvoaçando sobre as cataratas de Vitória, a beleza gelada de um lago vermelho de Marte, a força eruptiva do vulcão Krakatoa. O corpo escondido pela gabardina adivinhava-se esculpido pelo diabo, como de glorita. Os seus seios firmes e generosos impunham-se debaixo das vestes, que lhe escondiam uma cintura de vespa, uma anca generosa e umas pernas longas e perfeitas. Acabou o desenho exausto. Era muito difícil verter no papel a sua beleza esfuziante. Apreciou o resultado final, satisfeito. Desenhara um retrato fiel das feições, do movimento e da alma. Deixe-me ver. A sua voz era grave e contida, como se pesasse cada palavra. Estendeu-lhe o moleskine num gesto mecânico.
Sentia-se hipnotizado por aquela mulher de fogo, dentro da qual se imolaria com prazer. Ela recolheu o caderno e estudou o desenho alguns segundos. Perfecto ao quadrado, apreciou-lhe as mãos, delicadas e firmes, de pele alva e glabra, os dedos longos, as unhas afiladas com verniz carmim. Pintadas a óleo pastel, as mãos da iluminada mulher do metro seriam uma obra de arte de fino recorte. Quando ela lhe devolveu o Moleskine, aproveitou para tocar-lhe ao de leve nas mãos, sentindo a sua pele acetinada e macia, como tinha imaginado. Ela percebeu o ligeiro contacto e não o recusou, ficando a olhar para ele com um sorriso enigmático de Gioconda. Como se chamaria ela? Era um despropósito perguntar-lhe de chofre, mas era urgente que tivesse nome para lhe facilitar os sonhos. Baixou os olhos e anunciou o que lhe ia na alma. Preciso de um nome. Ela arqueou uma sobrancelha em ponto de interrogação. O sorriso era mesmo o mesmo da Mona Lisa, embora a Gioconda tivesse lábios finos. Esta mulher tinha uma boca carnuda, de morango, que dava a Perfecto ao quadrado uma irresistível vontade de a beijar. Lutou contra esta tentação e insistiu. Todos os desenhos têm nome. Falta o seu. Ela procurou qualquer coisa dentro do bolso da gabardina. Ele reparou que não usava carteira de senhora, o que conferia um toque másculo à sua figura. Mas a sua beleza felina e a sua sensualidade ofuscavam a ausência de adornos. Ela estendeu-lhe um cartão, dizendo: Sou Josephine Capa. Um breve comentário a esta passagem, bastante arrebatadora, não é? Que é descreve a paixão do Perfecto pela tal mulher notável, a Josephine Capa. Quem devia comentar o Perfecto Quadrado, porque não sei qual se estava a rever nesta tentativa de beijar a Josephine Capa. A verdade é difícil, exatamente. A minha distância, aliás, viajo pouco de metro. Agora não, temos metro ali para ir à universidade e se calhar agora, a partir de agora, eu vou me fixar mais nos companheiros e companheiras do metro, não é? Mas por enquanto não tinha dado assim por isso. De qualquer maneira, realmente esta Josephine cá devia ser uma coisa. Tal como é descrita, não, é verdade. Para além da Josephine K, afinal, Josephine K, a sua sensualidade verdadeiramente envolvente é uma Josephine K de palavras, que são as palavras as que realmente conseguem um milagre da sensualidade absoluta. Portanto, é Miguel e são as palavras criadoras, as que conseguem essa sensualidade. Portanto, muito bem, eu, graças a essas palavras, vivo também esse momento de sensualidade e esse é o grande poder da literatura, o permitir-nos, de alguma maneira, viver nesta mesma realidade que habitamos cada dia e nos habita, sórdida e rotineira, viver outras vidas, ver as coisas de outra maneira. É verdade. Vamos então ouvir o terceiro e último excerto do livro A Paixão de Capa. Os primeiros gritos e correrias sucederam-se, marcando a chegada da polícia.
Uma chuva de pedras recebeu-os, obrigando a força policial a proteger-se com os escudos. Os agentes eram umas dezenas, uma força antimotim de capacete e viseira, armada com bastões e escudos. Os grupos de encapuzados totalizavam algumas centenas de pessoas, agrupando-se e dispersando-se em constante movimento. O apedrejamento da polícia continuou intermitente, intervalado com cargas policiais infrutíferas. Quando os agentes avançavam para Jusante, numa tentativa de dispersar os desordeiros, estes dissolviam-se e organizavam-se a montante, continuando a visá-los com pedras. Este movimento ondulante tornou-se num jogo de gato e rato que fazia o ambiente cada vez mais tenso. Perfecto ao quadrado não percebia o que se passava. Que intifada era aquela? Que protestavam aquelas gentes sombrias de cara tapada? Por qual causa lutavam? O que defendiam ou contestavam? As ruas de Londres não eram praças Tahrir ou Tiananmen. As paredes dos prédios da velha Albion não tinham muros de vergonha como em Berlim ou na Palestina. A raiva projetada em forma de pedra por aqueles grupos de ação direta teria algum objetivo político, social, ou eles praticavam a desordem pura? Seriam proto-anarquistas desorganizados ou apenas gente sedenta de pilhagem? Surgiram paus e barras de ferro nas mãos dos contestatários. Um grupo começou a partir montras, desencadeando um processo de imitação. A polícia, retardada pelo apedrejamento contínuo, era incapaz de impedir o vandalismo e confinou-se às suas posições no topo da rua. O primeiro coquetel Molotov explodiu contra um edifício de gaveto onde ficava uma loja de vestuário. Seguiram-se vários contra o mesmo edifício, esmagando-se nas paredes como estrelas candentes. Um coro de triunfo estalou entre os manifestantes, enquanto a polícia ensaiava uma carga para tentar proteger o prédio em chamas. Ouviram-se as primeiras sirenes dos bombeiros. O helicóptero da polícia começou a sobrevoar a zona de conflito, apontando um holofote para a rua, que em vez de iluminar, apenas tornava as zonas de penumbra mais escuras. O incêndio no prédio do Gaveto tomava proporções incontroláveis, ameaçando propagar-se a todo o bairro. Os bombeiros viam-se impotentes para o dominar. Tinham homens nos telhados vizinhos com mangueiras e 4 autotanques a despejar jatos de água sobre o edifício a arder, numa luta contra o tempo para circunscrever o fogo. A pilhagem começou. Grupos de jovens cada vez mais numerosos partiam as montras e assaltavam as lojas, fugindo com os mais variados objetos. A polícia tinha de proteger os bombeiros, que eram alvo de apedrejamento, e via-se impotente para impedir os roubos. Carregava à direita e à esquerda sem estancar o incessante movimento predador. As filas de gente carregando eletrodomésticos, móveis, aparelhos de eletrónica, vestuário, caixas de bebidas, acessórios de automóveis, peças de decoração. Parecia um carreiro de formigas transportando comida para o formigueiro. Vamos!